Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Matemática, o canal do site sabermatematica.com.br. E hoje nós veremos 3 questões de concursos públicos sobre intervalos reais, beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e já deixar o seu like aqui no vídeo. Muito bem, pessoal, antes de iniciarmos a resolução das questões, nós iremos relembrar como é feita a representação dos intervalos reais. Por exemplo, represente o intervalo real que contém os números maiores que 1 e menores que 2. Então vamos lá, eu preciso representar um intervalo real que contém os números maiores que 1 e menores que 2. Eu vou chamar esse intervalo de I, tá? Uma letra maiúscula, que é igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que 1 é menor que x, ou seja, x é maior que 1 e x é menor que 2. Ou seja, nós temos que x é um número real e x está entre 1 e 2. Mas eu também posso representar esse intervalo da seguinte forma. I é igual. O intervalo contém todos os números entre 1 e 2. Como precisa ser maior que 1, eu utilizo o colchete para fora. Eu digo que esse intervalo é aberto em 1. Ok? Vírgula. E o 2, os números precisam ser menores que 2, então, aberto em 2, da mesma forma, colchete para fora. E nós ainda podemos representar esse intervalo real na reta real. Eu tenho aqui a reta real, aqui o 0, aqui o 1 e aqui o 2. Eu vou destacar esse pedaço aqui da reta real, ok? Agora que vem o detalhe, né? Como eu preciso representar os números que são maiores que 1, o 1 não faz parte desse intervalo, né? Então, eu vou fazer aqui uma bolinha que eu chamo de bolinha vazia. Essa bolinha, ela diz que são todos os números maiores que 1 e não os números maiores ou iguais a 1. E da mesma forma, como nós precisamos representar os números menores que 2, eu tenho uma bolinha vazia no 2. Ok? Ou seja, o intervalo ele está nesse pedacinho da reta, o intervalo I. Muito bem, pessoal, dando sequência, agora nós iremos representar um outro intervalo bem parecido com o do primeiro exemplo. Represente o intervalo real que contém os números maiores ou iguais a 1 e menores que 2. Então vamos lá, se o primeiro intervalo eu chamei de I, o segundo, que é bem parecido, eu vou chamar de I', ok? E como seria a representação deste intervalo? Bom, esse intervalo real ele contém os números maiores ou iguais a 1 e menores que 2. Então, x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que 1 é menor ou igual a x, ou x é maior ou igual a 1, e x é menor que 2. Perceberam a diferença? Agora eu tenho aqui um menor ou igual. Por quê? Porque agora o 1 ele faz parte do intervalo, ao contrário do primeiro exemplo, onde o 1 não fazia parte do intervalo. E em relação à segunda forma de se representar o intervalo real? Bom, eu tenho que I', que é igual. Neste caso, eu uso colchete para dentro e digo que o nosso intervalo ele é fechado no 1, ok? Então, quando o 1 não faz parte do intervalo, eu digo que o conjunto ele é aberto no 1. Quando ele faz parte, eu digo que ele é fechado no 1.
Quando ele é aberto, colchete para fora. Quando ele é fechado, colchete para dentro. E no 2? Bom, continua sendo o quê? Menor que 2, né? Se é menor que 2, o 2 não está incluído no intervalo, então eu digo que ele é aberto no 2, colchete para fora. E na reta real, qual será a diferença? Temos aqui a nossa reta, o 0, o 1, 2. Nós estamos representando todos os números entre 1 e 2, só que agora o 1 ele faz parte do intervalo, então eu utilizo uma bolinha fechada, ou seja, uma bolinha que está totalmente pintada. E o 2? O 2 não faz parte do intervalo, bolinha aberta no 2. Então, o nosso intervalo ele está bem aqui, incluindo o 1. Vamos a mais um exemplo. Represente o intervalo real que contém os números maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 2. Agora ficou fácil, né, pessoal? Não tem muita diferença em relação aos exemplos 1 e 2. Eu vou chamar esse intervalo de K. Ele é formado por todos os x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que, bom, os números devem ser maiores ou iguais a 1, então 1 é menor ou igual a x, ou seja, x é maior ou igual a 1, e x é menor ou igual a 2. Eu também posso representar K da seguinte forma. Se é maior ou igual a 1, eu digo que ele é fechado no 1, colchete para dentro. E se é menor ou igual a 2, ele também é fechado no 2, colchete para dentro. E na reta real, nós precisamos representar todos os números entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2, ou seja, bolinha cheia no 1 e bolinha cheia no 2. O nosso intervalo está bem aqui. Beleza, pessoal? Agora que nós sabemos representar os intervalos reais, nós iremos resolver 3 questões de concurso sobre o assunto. Questão de número 1, banca e decap. Com base nos conjuntos numéricos, assinale a alternativa que melhor representa o conjunto numérico a seguir. Observe que nós temos aqui uma das formas de se representar um intervalo real, ok? Temos aqui a nossa reta real e um pedaço dessa reta que está destacado em azul. Observem que o intervalo ele está aqui, ó, entre o menos 4 e o menos 0,5, com bolinha aberta no menos 4 e bolinha aberta no menos 0,5. Ou seja, se eu chamar esse intervalo de I, eu posso dizer que I pode ser representado da seguinte forma. X pertencente ao conjunto dos números reais tal que menos 4 é menor que x, que é menor que menos 0,5. Ou I é igual. O menos 4 não faz parte do intervalo, então, intervalo aberto no menos 4, e o menos 5 também não faz parte do intervalo. Então, da mesma forma, intervalo aberto no menos 5. Observe que a alternativa correta aqui é a letra C. Vamos lá, pessoal, dando sequência, questão agora de número 2, questão elaborada pela Objetiva Concursos. Considerando-se os intervalos numéricos A, menos 5,21, B, 0,12, C, menos 1,17, analisar os itens abaixo. Afirmação número 1. O intervalo A contém os valores do intervalo B, assim como o intervalo B contém os valores do intervalo C. Afirmação de número 2. Os valores do intervalo C estão contidos no intervalo A, mas não estão contidos no intervalo B. Afirmação de número 3. Os valores do intervalo B estão contidos no intervalo C e os valores do intervalo B
estão contidos no intervalo A. Bom, antes de começar a nossa análise, nós iremos representar os 3 intervalos na reta real. O intervalo A, ele é o quê? Fechado em menos 5 e fechado em 21. Aqui está o nosso menos 5, bolinha fechada, e aqui o 21 também, bolinha fechada. Ok? Intervalo B. O intervalo B ele é fechado em 0 e fechado em 12. O 0 está mais ou menos aqui. Então, fechado em 0 e fechado em 12. Ok? E o intervalo C? Bom, o intervalo C ele é fechado em menos 1 e fechado em 17. O menos 1 ele fica mais ou menos aqui. E 17 está entre o 12 e o 21, mais ou menos aqui. Bolinha fechada no menos 1 e no 17. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. O menor intervalo é o intervalo B. Por quê? Porque nós temos aqui de 0 até 12, né? Observe que o intervalo B ele está contido no intervalo C. Então, eu posso dizer que B está contido em C. E o intervalo C, por sua vez, ele está contido no intervalo A. Ou seja, C está contido em A. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou fazer até um diagramazinho aqui. O intervalo B, ou seja, o conjunto B, está contido em C, que por sua vez está contido em A. Ok? Com essas informações, nós avaliaremos cada uma das afirmações 1, 2 e 3. Vamos lá. O intervalo A contém todos os valores do intervalo B? Sim, né? Por quê? Porque o conjunto B está contido no conjunto A. Isso aqui é verdadeiro. Assim como o intervalo B contém os valores do intervalo C. Não, né? Não é B que contém C, é C que contém B. Então, isso é falso. Os valores do intervalo C estão contidos no intervalo A. Claro, né? C está aqui e A contém todos os valores de C. Isso é verdadeiro. Mas não estão contidos no intervalo B. É verdade que os valores do intervalo C não estão contidos no intervalo B? É verdade, né? B está contido em C e não o contrário. Então, isso é verdadeiro. E para finalizar, os valores do intervalo B estão contidos no intervalo C. Claramente que sim, né? B está contido em C. E os valores de B estão contidos em A. B está contido em A. Verdadeiro. Então, a afirmação de número 3 é verdadeira. Ou seja, a 1 é falsa, a 2 é verdadeira e a 3 é verdadeira. Aqui estão as nossas alternativas. Resposta correta é a letra E, né? Somente os itens 2 e 3. Vamos lá, pessoal. Finalizando, questão de número 3. Dados os intervalos I, 2 e 7 e J, 15 e 9, determine a interseção de I com J. Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar os dois intervalos na reta real. O intervalo I, ele é fechado no 2, então, bolinha fechada no 2, e fechado no 7, bolinha fechada no 7. E o intervalo J, ele é aberto no 5, bolinha aberta no 5, e aberto no 9, bolinha aberta no 9.
ok? E o nosso objetivo é calcular a interseção I com J, ok? Bom, a interseção do intervalo I com o intervalo J seria o quê? Todos os números que estão em I e estão em J. E calcular essa interseção agora que nós representamos os intervalos na reta real é bem simples, né? É possível observar no desenho que a interseção é esse pedacinho aqui, entre o 5 e o 7. Não é isso? Aqui o 5, aqui o 7. Por quê? Esse pedacinho pertence a I e pertence ao intervalo J. E agora? Bom, e o 5? Eu tenho bolinha aberta ou bolinha fechada no 5? Bolinha aberta, né? Por quê? Porque o 5 ele não faz parte do intervalo J. Aqui no 5 nós temos uma bolinha aberta. Então, bolinha aberta também na interseção. E o 7? No 7 nós temos uma bolinha fechada no intervalo I, bem aqui. E o 7 ele faz parte do intervalo J, porque o intervalo J vai de 5 até 9. Então, o 7 ele está na interseção. Se ele está na interseção, nós temos aqui uma bolinha fechada. Então, a nossa interseção está representada aqui, ó. Ou seja, I interseção J é o quê? X pertencente ao conjunto dos números reais, tal que 5 é menor que x, bolinha aberta, que é menor ou igual a 7, bolinha fechada. Claramente aqui a resposta correta é a letra D. X pertencente aos reais, tal que 5 é menor que x, que é menor ou igual a 7. Beleza, pessoal? Essas foram as questões sobre os intervalos reais. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!